querer de Deus. Então, grandes coisas Deus já está realizando em nosso meio sobre cada um essa tarde. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos, te damos graça, nós tributamos louvores a ti essa tarde, Senhor, para a glória do teu nome. Pai querido, esta tarde nós já podemos sentir o teu mover, aquilo que o Senhor disse através dos louvores, através de cada palavra, através de cada ação realizada aqui essa tarde, meu Pai. Esse bairro já está tomado por tua glória, esse bairro já está tomado por tua presença, essas famílias já estão tomadas por ti, meu Pai querido, porque o Senhor morreu naquela cruz, através do seu sacrifício vicário naquela cruz, meu Pai. O Senhor já comprou a todos através do derramamento do teu sangue, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Esse bairro já está cercado por tua presença, meu Pai. As famílias já estão sendo alcançadas, Senhor, porque grandes coisas o Senhor está realizando. Pai querido, nós estamos debaixo da tua promessa, nós estamos debaixo da tua palavra, e a tua palavra diz que as portas do inferno ela não prevalecerão contra a sua igreja. E essa tarde o teu reino está avançando, essa tarde o teu reino está avançando, essa tarde o teu reino está avançando. Estamos avançando como já foi cantado esta tarde, através do nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Famílias estão sendo alcançadas, famílias estão sendo libertas, famílias, meu Pai, estão sendo tocadas, porque o teu nome, o teu reino está avançando essa tarde. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, as portas do inferno já foi fechada, o inferno já recuou, as armadilhas do adversário já caiu, as ferramentas do adversário já caiu, meu Pai, porque nós estamos essa tarde através do teu nome. Senhor, fala conosco através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus, amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Você que está na sua casa essa tarde, você é o nosso convidado. Nós estamos aqui por causa de você. Deus tem uma palavra para você essa tarde, em nome do Senhor Jesus. Então venha, se aproxima. Nós queremos orar por você. Aqui tem homens e mulheres de Deus que querem orar pela sua vida, orar pela sua família, em nome do Senhor Jesus. Você que está presente, você que está na sua casa, abra sua Bíblia comigo, em nome do Senhor Jesus, no livro de Romanos, capítulo 5. Em nome do Senhor Jesus. Deus me deu essa palavra essa manhã, fazendo a minha oração, e através dos hinos que foi cantado eu entendi, porque o Espírito Santo me deu essa palavra essa manhã, e eu quero compartilhar com você. Livro de Romanos capítulo 5, do versículo 8 em diante. Você que está me ouvindo dentro da sua casa, vem, se aproxima. Deus tem uma palavra para você essa tarde, em nome de Jesus. Livro de Romanos capítulo 5, verso 8 diz assim: mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos regozijamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, em nome de Jesus. Você que me ouve essa tarde, nós que estamos presentes aqui, a proposta que o Espírito Santo traz para nós essa tarde é desconstruir aquilo que o adversário está construindo no meio da sociedade. Hoje nós vivemos num cenário caótico, um cenário onde muitas vidas estão perecendo, as guerras acontecendo, e o adversário sopra nos corações dizendo:
Se Deus existe, por que tanta tragédia? Se Deus existe, por que eu estou passando por isso? Ou por que eu estou passando por aquilo? Se Deus existe, por que isso me aconteceu? Se Deus existe, ou por que isso está acontecendo com a minha família? Isso é uma ferramenta que o inimigo usa para construir algo dentro dos corações. Isso é uma ferramenta que o adversário usa para construir dentro do coração do homem e da mulher que Deus não existe. E que Deus até mesmo esqueceu dele ou dela. Em outrora, quando eu estava perdido nas drogas, andando por este bairro, atrás entorpecente, o adversário soprava no meu coração e dizia: Deus não te ama, Deus te esqueceu, você vai morrer nas drogas, você nasceu para usar droga, você nasceu para morrer, você nasceu para ser isso, para aquilo, porque Deus te esqueceu. Mas era uma mentira do adversário, era uma mentira do inimigo, porque o inimigo queria construir algo dentro da minha mente que é uma mentira. E quando nós deparamos com esse texto que acabamos de ler, em Romanos capítulo 5, no versículo 8, mas Deus demonstra o seu amor para conosco. Em outra tradução, Deus prova o seu amor para conosco. Então, ou seja, o apóstolo Paulo está sendo preciso em dizer que Deus já provou o seu amor pela sua vida, que Deus já provou o seu amor por você e por tua família, que Deus já provou o seu amor por ti, o quanto Ele te ama e o quanto Ele deseja mudar a tua história. E ainda mais, o apóstolo Paulo vai dizer que esse amor é incondicional, que esse amor não precisa você ser bom para Ele te amar. Não precisa, Deus não me amou porque eu estou de terno, Deus não me amou porque hoje eu sou cristão. Não, Deus me amou quando eu estava no crime, Deus me amou quando eu estava na biqueira vendendo droga, Deus me amou quando eu estava fazendo coisa errada. Sabe por quê? Porque você é criatura de Deus, você é criação de Deus. Se você está na terra, se você foi gerado pela sua mãe, porque Deus te ama e Deus tem um projeto na sua vida. O apóstolo Paulo vai dizer: Deus demonstra o seu amor para conosco, em que sendo nós ainda pecadores. A segunda mentira que o adversário constrói na mente do homem é dizendo: primeiro eu vou parar de fumar para ir na igreja, primeiro eu vou parar de beber para mim ir na igreja, primeiro eu vou parar de usar droga para ir na igreja. Não, isso é uma mentira, porque sozinho você nunca vai parar, sozinho você nunca vai deixar. Você precisa estar nos pés da cruz, você precisa, mesmo sendo pecador e falho como nós somos, você precisa estar com Jesus, porque é Jesus que vai te dar força, é o amor dele que vai te dar força, é o amor dele que vai mudar a tua história. Glória a Deus. Nós não somos bons porque estamos aqui, nós não somos melhores que ninguém porque estamos aqui. A Bíblia é precisa em dizer: todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Nós só estamos aqui essa tarde porque Ele nos amou, é porque Ele nos alcançou, é pelo sacrifício dEle, é por isso que estamos aqui. Nós não somos melhores que vocês, nós não somos melhores que ninguém, mas porque o amor dele nos alcançou. E nós estamos aqui essa tarde para dizer: da mesma forma que ele nos alcançou, ele vai alcançar a tua vida. Da mesma forma que ele mudou a minha história, ele vai mudar a sua história. Da mesma forma que ele escreveu um capítulo novo, escreveu meu nome no livro da vida, ele vai escrever o teu nome no livro da vida. Aleluia. É uma mentira que o adversário tem construído no meio da sociedade nesses últimos dias. O adversário tem colocado no coração do homem, da mulher. O adversário tem entrado em escolas, em faculdades, para construir uma mentira, dizendo que Deus não ama, que Deus não existe e que Deus esqueceu da humanidade. E faz perguntas no coração deste homem e dessa mulher: será realmente que Deus existe? Será realmente que Deus me ama? Mesmo eu errando, mesmo eu falhando, mesmo eu fazendo atrocidades no meio da sociedade, será que realmente existe um Deus de amor?
E essa tarde, o Espírito Santo quer mostrar para você que Ele marcou este dia porque Ele te ama, porque Ele quer abraçar a sua vida, porque Ele quer abraçar a tua história, porque Ele quer mudar a tua história. A Bíblia vai dizer então que quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem dentro do jardim. A Bíblia diz que Deus criou Adão, criou Eva e fez tudo, e Deus viu que tudo era bom. Então tudo aquilo que Deus faz é perfeito, tudo aquilo que Deus realiza é perfeito. Mas a Bíblia diz que um dia Adão e Eva, eles desobedecem a Deus. Deixa eu dizer algo para você. A primeira resposta que o Espírito Santo tem para a sua vida, você que pergunta dizendo: se Deus existe, por que tanto mal? Se Deus existe, por que tanta morte? Se Deus existe, por que a minha vida está dessa forma? Deixa eu dizer algo para você. O pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo através da desobediência da palavra do Senhor. Quando o homem e a mulher, eles não ouvem a palavra, quando o homem e a mulher, eles não colocam em prática a palavra do Senhor, eles não abrem o coração para a palavra do Senhor e começam a andar conforme a sua vontade e os seus desejos, o resultado é a morte. O resultado é ser destituído da glória do Senhor. O resultado é atrocidades acontecendo. É isso que vemos nos últimos dias. É isso que vemos, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai. É isso que nós estamos vivendo. Jovens, infelizmente, perdidos na droga, na prostituição, perdidos na criminalidade. Por quê? Porque não conseguem ouvir a voz do Senhor. O inimigo constrói um cenário dizendo que Deus esqueceu, que Deus não está, que Deus não ama, que Deus não vai fazer. Mas essa tarde, o Espírito Santo está dizendo para você: quando você ouvir a minha palavra, quando você obedecer a minha palavra, quando você abrir o coração para a minha palavra é luz, a minha palavra é lâmpada, a minha palavra vai direcionar você por um caminho novo, a minha palavra vai fazer algo novo, a minha palavra vai transformar a sua vida. Então, através da desobediência, a morte entrou. E o apóstolo Paulo mostra isso no texto para nós. Através de Adão e Eva, através do pecado original, o homem foi destituído da glória do Senhor. O homem, agora Deus pega Adão e Eva, Deus olha para Eva e faz uma promessa para eles, dizendo que da semente da mulher nasceria um homem que esmagaria a cabeça da serpente. Agora Deus pega Adão, pega Eva e colocam fora do jardim. E Deus agora começa a peregrinação deles. E deixa eu dizer algo para você. Quando nós olhamos por toda a Bíblia, nós vemos Deus lutando para que o homem se achegasse até Ele. Nós vemos Deus indo até o encontro do homem para mudar a história do homem. Mas o homem endurecia o coração. Deus levantou Noé, Deus levantou Moisés, Deus levantou José, Abraão, Isaac, Deus levantou Jó, Deus levantou profetas no meio da terra para dizer que Deus amava o povo, mas o povo andava com o coração duro. Por quê? Porque o adversário tinha construído uma mentira, dizendo que Deus não amava ninguém. Deixa eu dizer algo para você. Sabe por que você procura bebida? Sabe por que você procura droga? Sabe por que você está procurando todas essas coisas? Sabe por quê? Porque você acha que nisso você está sendo amado, você está sendo aceito pela sociedade. Isso é uma mentira do inimigo. A única coisa que pode satisfazer a tua alma, a única coisa que pode demonstrar o teu amor é a presença de Deus na sua vida. Você nasceu para carregar a presença de Deus. Você nasceu para caminhar com Deus. Você nasceu para andar com Jesus. E só cabe Jesus dentro de você. Glória a Deus, aleluia. O homem, ele vai se afastando de Deus cada vez mais. Só que Deus tinha feito uma promessa para Adão e para Eva, dizendo que da semente nasceria um
E agora nós chegamos até Jesus Cristo. Jesus nasce e Jesus começa a sua peregrinação com um só objetivo. Como o apóstolo Paulo diz no texto de Romanos: reconciliar o homem novamente até Deus, trazer o homem para a presença de Deus. Havia um véu que separava o homem da presença de Deus. A missão de Jesus Cristo é trazer a criação novamente até Jesus. O adversário colocou um preço. E que preço é esse? Era sangue inocente. Jesus não tinha pecado nele. Jesus não tinha nada que pudesse o condenar de morte de cruz. Mas agora, um homem puro, um homem com uma missão de trazer novamente a criação, de provar para o homem que Deus o amava, de provar para o homem que Deus se importava com a humanidade. Deixa eu dizer algo para você: Deus se importa com você. Deus sabe as lágrimas que você tem derramado. Deus sabe as lágrimas que você tem derramado dentro da sua casa. Deus sabe as lutas que você tem enfrentado. Deus sabe a luta, como está a sua vida. Deus te conhece. E agora, Jesus, ele é preso. Jesus se entrega para os romanos, para os fariseus. E Jesus agora ele é levado, ele é julgado, mas não porque ele era ruim, não porque nele havia pecado, não porque ele tinha cometido algum crime, mas ele é julgado pelo meu pecado e pelo seu pecado. Ele é condenado pelo meu pecado e pelo seu pecado. E agora Jesus é açoitado. Deixa eu dizer algo para você. Deixa eu tentar conjecturar e demonstrar para você o amor de Cristo, o quanto Ele ama você e o quanto Ele deseja mudar a tua história. O homem um dia ficou muito revoltado e ele dizia assim: por que fizeram isso com Jesus? Por que bateram em Jesus? Por que maltrataram Jesus? Por que quiseram destruir e mataram Ele, fizeram isso com Ele? E ele ficou revoltado. E ele dizia no seu coração que se ele estivesse lá, ele não tinha deixado. Um dia, quando este homem deita, Deus dá um sono profundo para ele. E Deus, numa visão, coloca ele no cenário, dizendo assim: olha, o homem estava no tronco de costa e soldados chicoteavam a costa. De repente, na visão, ele vai, e quando ele coloca a mão nas costas do soldado, ele puxa. Ele olha no rosto do soldado, o próprio rosto dele. E o Espírito Santo disse para ele: está vendo? Foi os seus pecados que açoitaram a Jesus. Foi os seus pecados que fizeram que Jesus estivesse aqui, porque era necessário pagar o preço pelos seus pecados. Olha a demonstração de amor. Olha quanto Deus te ama. Olha quanto Deus deseja mudar a tua história. A palavra então vai dizer que Jesus é açoitado. Jesus é açoitado. Jesus, ele é totalmente moído, como o profeta Isaías descreve no capítulo 53. E ele foi moído pelas nossas transgressões. Foi os meus pecados e os seus pecados que moeram Jesus naquela cruz. Foi os seus pecados e os meus pecados que moeram cada chicotada que batia, arrancava lasca das costas de Jesus. A cada chicotada que batia, alguns historiadores vão dizer que era tão profundo que pedaços de carne saíam da pele de Jesus e voavam longe. E Jesus agora está morrido. Jesus agora está totalmente sem forças e debilitado, seu sangue escorrendo. Chamam Jesus, preferem soltar Barrabás do que soltar Jesus. Barrabás simboliza nós. Naquela troca ali, quando a multidão fala, solta Barrabás, estava nos soltando para prender o inocente.
Jesus, Ele ama você, rapaz. Aquele chicote era para você e para mim. Aquela tortura era para você e para mim. Mas quando colocaram Jesus e colocaram Barrabás do lado de Jesus, e a multidão gritava: solta Barrabás e crucifica Jesus. Jesus estava colocando-se na frente dos nossos pecados. Agora Pilatos dá a sentença, se coloca o patíbulo nas costas de Jesus, e o homem inocente agora sai na via dolorosa, caminhando, sendo humilhado pela multidão. Cuspiram em Jesus, colocaram uma coroa de espinho em Jesus. Aquela coroa não era dele, aquela coroa era nossa. Cuspiram nele, aquele cuspe não era para ele, mas era para nós. Aquelas palavras de humilhação que foi lançada para Jesus não era para ele, mas era para nós. Mas o apóstolo Paulo vai nos dizer que Deus prova o seu amor. Jesus estava dizendo: Pai, eles não vão suportar, Pai, eles não vão aguentar, é preciso eu descer e pagar o preço. Deixa eu dizer algo para você que está me ouvindo. Jesus abandonou o trono, abandonou uma coroa, abandonou as vestes reais, abandonou a adoração, se despiu de tudo que ele era para habitar entre os homens e para morrer naquela cruz do Calvário pela sua vida e pela minha vida. Jesus vai caminhando, tombando no meio daquela via dolorosa. A história vai dizer que aonde Jesus passava, marcas do seu sangue iam ficando, e se cumpria aquilo que o profeta Isaías disse no capítulo Isaías 53: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deixa eu dizer algo para você. O sangue de Jesus era tão poderoso, é tão libertador, que as pessoas que pisavam naquele sangue eram curadas, as pessoas que pisavam naquele sangue eram libertas, as pessoas que tinham contato com aquele sangue eram transformadas. A única coisa que pode perdoar o homem é o sangue de Jesus. Não existe nada debaixo do céu que possa perdoar o homem. Você pode oferecer o que você quiser, você pode fazer o que você quiser para deuses estranhos, para o que você quiser, mas a única coisa que pode perdoar o homem e levar o homem até Deus é o sangue de Jesus. E eu quero declarar sobre a sua vida o sangue de Jesus. Eu quero declarar sobre esse bairro o sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus está sobre este bairro. O sangue de Jesus está sobre você. Glória a Deus. Jesus, ele começa a caminhar com o partíbulo que era para mim e para você carregar. Mas ele tomou as nossas dores. Jesus chega agora até o Gólgota. E quando Jesus chega até o Gólgota, prendem Jesus naquela cruz. Os pregos que transpassaram a mão de Jesus. Agora, o apóstolo Paulo vai dizer que a cédula de acusação, a cédula que o diabo tinha de acusação contra a minha vida e contra a sua vida, foi crucificada naquela cruz do Calvário. Quando colocam Jesus e começam a pregar os pregos nas mãos de Jesus, agora a cédula de acusação estava sendo cravada naquela cruz do Calvário. Jesus estava levando sobre ele os meus pecados e os seus pecados. É por isso que eu digo para você essa tarde: Deus, Ele te ama. O adversário, por algo que aconteceu, o adversário construiu dentro da sua mente que Deus não te ama, que Jesus não ama você, que Jesus não ama a sua vida,
que Jesus esqueceu de você, e hoje você entrou numa autodestruição, se entregando à bebida, se entregando aos deleites que a vida tem oferecido. Mas esse vazio só tem aumentado, esse vazio só tem aumentado dentro de você e desencadeado outras doenças, como depressão, ansiedade, porque o adversário construiu na sua mente que Deus, ele não te ama. Mas Cristo, quando ele foi levantado, quando ele foi levantado no Monte da Caveira, quando colocaram a cruz de pé, ali estava a maior demonstração de amor. Ali estava a maior demonstração de amor que alguém pode demonstrar pelo outro. Jesus não estava esperando você ser bom para ele morrer por você. Jesus não estava esperando você fazer algo de bom para ele. Mas mesmo nós estando mortos em nossos pecados, ele morreu naquela cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Existe o adversário sopra na mente do homem e da mulher: olha, você não é digno, você não é digno de estar na igreja. Quem sabe o inimigo está soprando no seu ouvido dizendo: olha, você não é digno. Deixa eu dizer algo para você, eu também não sou. Ninguém aqui é digno de estar na presença de Deus. Ninguém aqui é melhor de estarmos na presença de Deus. Estamos aqui porque ele pagou o preço por nós. Estamos aqui porque ele morreu por nós. Estamos aqui essa tarde porque ele pagou a dívida por nós. Ah, eu quero tanto ir, mas eu não sou digno. Eu vou falar algo aqui, não se assuste. Mas Deus não está preocupado com o que você fez ontem. Deus não está preocupado com o que você fez hoje de manhã. Deus está preocupado com o que Ele vai fazer lá através quando você entregar a sua vida para Ele. Ele vai mudar a tua história. Ele vai escrever um capítulo novo. Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. Glória a Deus. Certo homem, um dia, disse no seu coração: vou construir celeiros maiores, vou enriquecer, vou aumentar minha plantação. E depois que ele fez tudo isso, e quando ele pegou uma taça e disse: agora minha alma tem descanso, agora eu posso descansar, minha alma tem repouso, uma voz ecoou, falando para ele: louco! Se pedires a tua alma hoje, o que darás? Cristo morreu na cruz, não para você andar de carro zero. Cristo morreu na cruz não é para você ter uma casa boa. Cristo morreu na cruz não é para você andar com roupa de marca, com tênis de marca. Eu vou falar, irmãos, não. Cristo morreu na cruz para te dar a vida eterna. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo no texto. Cristo nos reconciliou, ainda nós estando mortos em nossos pecados, e agora somos justificados, e quando Ele voltar, nós teremos vida com Ele. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui para anunciar o amor de Deus, a morte de Cristo naquela cruz, para que você tenha vida eterna. Glória a Deus. Existe algo dentro de você muito precioso, é a sua alma. E eu não sei se você já se fez essa pergunta: mas aonde você passará a eternidade? Que destino terá a tua alma? Jesus conta a história, uma parábola de um homem, um chamado Lázaro, e o outro, Jesus nem cita o nome porque não o conhece, mas Jesus fala que era um homem muito rico, um homem que bebia, um homem que comia, um homem que se vestia bem. Mas Lázaro estava na frente da casa desse homem rico, mendigando, pedindo esmola.
e comia das sobras daquele homem. Mas a Bíblia diz que os dois morreram. E o rico foi para o Hades, aonde a chama não apaga, aonde a cama é de verme, aonde há dor, aonde é grito. E o homem Lázaro, que era um simples morador, que vivia de favor das pessoas, ele vai para os céus. Deixa eu dizer algo. Jesus provou o amor dele por você. Jesus provou o amor dele pela sua vida. A decisão de aonde você vai passar a eternidade é somente sua. A porta já está aberta da graça. A porta da salvação, ela está aberta. A porta da salvação, ela está hoje aqui batendo no teu coração, dizendo: olha, se deixares eu entrar, eu entrarei e cearei contigo. Glória a Deus, aleluia. Quem sabe você está andando longe, porque você pensa que Cristo não te ama. Mas essa tarde a igreja está aqui para falar que Jesus, ele te ama. E tem uma obra na sua vida, tem uma obra sobre a tua família, quer salvar você, quer salvar tua família, quer escrever algo novo sobre a sua vida. Glória a Deus. Eu faço uma pergunta para você essa tarde: aonde você quer passar a eternidade? Existe algo valioso dentro de você, que é a sua alma. Jesus, agora ele está pendurado, se esforçando ao máximo naquela cruz para provar o amor dele por você. E quando ele grita dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. E agora aquele que se achega até Cristo, e é aquilo que João ele fala no capítulo 3, versículo 16. E quando João vai falar do amor de Deus, ele não consegue, ele se perde nas palavras dizendo: e Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não consegue expressar o amor de Deus. Ele não consegue entender o amor de Deus. Por que ele não consegue entender? Porque o amor de Deus é capaz de salvar um homem que fez mal à sociedade. O amor de Deus é capaz de salvar um homem que está embriagado. É capaz de salvar um homem que está nas drogas. É capaz de salvar todos aqueles que aceitarem como seu Salvador. O amor dele pela sua vida é incondicional, rapaz. Glória a Deus. Quem sabe o adversário te acusa de dia e de noite, dizendo: você não é digno, você não é digno, você não é digno. Nós não somos dignos, mas ele morreu na cruz por nós. Ele se sacrificou naquela cruz por nós. Ele se doou naquela cruz por você e por mim. Eu estava na mesma condição que você. Nós estamos na mesma condição. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui, porque ele nos amou, ele nos perdoou, ele nos salvou. E é isso que o inimigo tem construído na mente do homem. Muitas pessoas têm se voltado contra Deus, porque têm culpado Deus pelas coisas que estão acontecendo nessa terra. Mas Deus já demonstrou o amor dele por mim e por você. Deus já demonstrou o amor dele. E como Deus demonstra o amor dele, sabe o que Deus está dizendo para você? Deus está dizendo: filho, o que você viveu não foi por causa de mim. O que você está vivendo não é por causa de mim, é por causa das suas escolhas. É por causa da sua decisão. É porque eu falei com você e você não me obedeceu. É porque eu falei com você e você virou as costas. Deus está dizendo: tudo que você viveu, tudo que você passou não foi culpa minha, foi culpa sua. Mas essa tarde eu estou aqui para dizer que ainda há uma oportunidade, ainda há uma chance para você. Ainda a porta da graça está aberta para você, e Ele quer te salvar. E ao terceiro dia Jesus ele ressuscitou. E Jesus mudou a história minha, do
dos irmãos que estão aqui. E Jesus quer mudar a sua história também. Glória a Deus. Aleluia. Basta uma decisão sua. Basta uma escolha sua. A escolha está nas suas mãos. A decisão é sua. Ele já pagou o preço por você. Ele já pagou o preço pela sua vida. Ele foi moído por você. Ele foi humilhado por você. Ele carregou um partíbulo de 50 quilos por você. Ele foi dilacerado por você. Porque Ele ama você. Porque Ele ama a sua vida. E deseja mudar a tua história. Porque Ele ama. Você é criação dEle. Você, quando a sua mãe te gerou, Ele escolheu o seu nome. Ele escreveu a tua história. Mas até agora, pela desobediência, você não tem vivido a história de Cristo. E essa tarde, o apóstolo Paulo, a palavra de Deus vem nos falar. E Deus provou o seu amor para conosco. Glória a Deus. Deus provou o seu amor pela sua vida. O seu amor por você. Deus, Ele ama você. Deus, Ele ama teus filhos. Deus, Ele ama a sua casa. Deus, Ele ama a sua vida. Deus, Ele ama você. Você não nasceu para ir para o inferno. Você não nasceu para perecer no inferno. Você nasceu para morar no céu. Porque Jesus está voltando buscar a sua igreja. E hoje Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Aleluia. Você não nasceu para viver essa vida que você está vivendo. Você não nasceu para ser humilhado, humilhada. Você não nasceu para viver nessa situação. Cristo já morreu por você. Cristo já triunfou para que você triunfe junto com Cristo e venha morar no céu juntamente com Ele. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Deus, Ele ama você. E eu quero encerrar contando um testemunho. Certa feita, aqui dentro desse bairro, eu era um jovem, tinha 17 anos, 3 dias sem dormir, usando droga, embriagado. Eu encostei lá num poste e tinha uns irmãos fazendo vigília. E eu queria entrar lá dentro, mas o inimigo soprava na minha mente dizendo: você não pode, você está bêbado, você está embriagado, você não pode entrar lá dentro. E eu fiquei na porta chorando e falava: Jesus, muda a minha história. Aleluia. Eu já não suporto mais o peso dessa situação. Eu já não suporto mais viver isso que eu estou vivendo. Senhor, muda a minha história, muda a minha vida. E eu tomei coragem através de Deus. E bêbado, drogado, eu entrei naquela vigília e dobrei o meu joelho e entreguei a minha vida para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E Deus mudou a minha história. Aleluia. E ali eu pude sentir o quanto Deus me ama. Ali eu fui abraçado. E ali eu entendi que eu não preciso beber para ser feliz. Eu não preciso da droga para mim ser amado. Sabe por quê? Porque Cristo já triunfou na cruz do Calvário. E ao terceiro dia Ele ressuscitou para me dar vida. Aleluia. Não importa o teu estado essa tarde. Não importa o que você fez. Não importa o que você viveu. O importante é a partir de hoje em diante. Cristo quer te abraçar. Cristo quer mudar a tua história. Cristo quer mudar a tua vida. Ele ama você. Ele ama você. Ele não abre mão de você. Ele não abriu mão de mim. Ele não abriu mão dos irmãos que estão aqui. Sabe por quê? Porque somos criação dele. Você é criação de Deus. Aleluia. Ele ama você. A igreja que está aqui se coloca de pé. Eu vou passar para o pastor Fábio. Mas Ele ama você. E não importa o que aconteceu.
Não importa o que aconteceu no meio do trajeto, o amor dele está sobre a tua vida. Aleluia. O amor dele está sobre você. Ele ama você. Ah, pastor, mas eu fiz tanta coisa errada, eu também fiz. Ah, pastor, mas eu fiz coisas erradas que você não imagina, eu também fiz. Mas o amor dele por nós naquela cruz, nós não merecíamos, mas o amor dele nos alcançou. E Deus prova o seu amor para conosco. Se um dia o adversário disse para você que Deus não te ama, se um dia o adversário disse para você que não tem mais jeito para sua vida, é mentira dele. Deus triunfou naquela cruz por você, para mudar a tua história e mudar a sua vida em nome de Deus. Aleluia.